irmãos e irmãs que aqui se encontram, também a vocês que acompanham de suas casas através do YouTube e do Face. Tanto na semana passada, quando nós ouvimos a parábola do semeador, Jesus lá explicou a parábola. Era o nosso tema de casa, inclusive nós retomarmos a parábola e a própria explicação de Jesus. E hoje nós continuamos esta passagem, onde Jesus conta outra parábola que tem muito a ver com a semente. E ele novamente explica, claro, a parte para os seus discípulos. Se Jesus explica a parábola, o padre não precisa fazer isso na homilia. Mas, para não dizer que o padre é preguiçoso e não quer falar nada, nós temos a continuação outras duas parábolas muito breves, onde Jesus diz que o reino é como o grão de mostarda e o reino é como o fermento. Ali diz que o reino é como o fermento, que aquela que faz o pão coloca em 3 medidas de farinha. Para se ter uma noção, a medida que está sendo dita ali, uma medida de farinha são 42 quilos. Aí vocês imaginam 3 medidas de farinha, o tamanho do bolo que vai sair. São mais de 120 quilos. E o fermento é uma porção. Imaginem o que é uma porção de fermento, um punhado no meio de 120 quilos. Agora, vocês sabem bem a diferença. Já devem ter feito a experiência. E se não, vale a pena fazer com a nossa criançada em casa também. Papais, mamães, quem sabe. Façam com eles a experiência de fazer um pão com fermento e um pão sem fermento. A diferença é muito grande. Porque o fermento, ele não é visto quando a gente faz, ele se dissolve. É uma pequena porção. Mas ele faz aquele pão crescer. Ele se torna diferente. O pão sem fermento, ele também é comestível. Mas, como vocês percebem, não é este que a gente costuma comprar no mercado e na padaria. Nós compramos aquele com fermento, que faz crescer, que se torna mais macio, que fica mais fácil de ser digerido, ele é mais saboroso. Assim é o reino dos céus. Ele age, ele acontece. Muitas vezes sem a gente ver. Ele está acontecendo, ele já está aqui. Por isso, caros irmãos e irmãs, é uma mensagem de confiança de Jesus. O reino dos céus já está aqui conosco. Ele já está fazendo a diferença. Ele faz com que esse mundo seja um lugar melhor. Através de quem? De todos aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática. E, para concluir, vou falar brevemente da primeira leitura, que é do livro da sabedoria. O contexto onde o livro da sabedoria é escrito é numa região. Ele é um dos últimos livros do Antigo Testamento a ser escrito, cronologicamente, já no 1º século antes de Cristo, muito próximo do Verbo quando ele vem e se encarna. Dentro da tradição dos gregos, onde a sabedoria grega era a que dominava lá em Alexandria. E lá havia um sábio que escreve o livro da sabedoria, onde ele busca aliar a sabedoria dos gregos, a filosofia, todos os estudos de política também, conjugando isto com o anúncio feito, tudo aquilo que a história da salvação veio mostrar em todo o Antigo Testamento. E hoje nós vemos esta parte onde diz que deixai-vos inspirar pela justiça que é de Deus. Ora, os gregos desenvolviam vários estudos, inclusive sobre a justiça. O que é o justo? O que é o correto? Mas lá, o autor do livro da sabedoria diz: deixai-vos inspirar por aquele que é a fonte da justiça, que complementa a parábola do joio e do trigo.
Não somos nós que vamos separar joio do trigo. Não é nossa missão essa. Não é a nossa função. Quem vai fazer essa divisão vai ser Deus. Ele que vai separar o que é joio e o que é do trigo. Quem diz aquilo que é justo e o que é injusto, não somos nós, porque a nossa justiça ela é parcial, ela é falha. Nós julgamos muitas vezes sem conhecer tudo o que está ao redor. Por isso, deixemos os julgamentos para Deus. A nossa missão é cultivar a boa semente. Esta é a mensagem do fim de semana passado e a mensagem que se complementa com o evangelho de hoje. Falávamos lá da semente do semeador e hoje da semente que cai em terra boa, que gera frutos, mas onde o maligno também age. Neste campo do mundo onde nós estamos, o maligno age. Cabe a nós o quê? Cultivar a boa semente. E como nós cultivamos? Vocês devem ter escutado já por diversas circunstâncias, mas como há tanto mal no mundo? Como é que essas pessoas passam impunes? Como é que se deixa isso acontecer? Ora, cabe a nós cultivar aquilo que é bom. Às vezes nós nos preocupamos demais com o joio e deixamos de fazer com que o trigo cresça. É nossa missão aqui, nas pequenas coisas, com as nossas crianças, com os nossos jovens, também entre nós adultos, incentivar e cultivar aquilo que é bom. Ser promotores daquilo que é bom, da boa semente. E no tempo oportuno, não no nosso tempo, mas no tempo de Deus, Ele vai fazer o julgamento, Ele vai fazer a colheita. E aí, nós seremos julgados pelos nossos frutos. Que nós possamos nos ajudar uns aos outros, a sermos trigo, a sermos fermento, que transforma e faz crescer o pão, tornando bonito, tornando mais saboroso, a semelhança do reino dos céus, para que ele cresça e possa alimentar a mais pessoas. Num instante de silêncio, reflitamos. O que mais nós podemos cultivar de bom? Onde eu posso ser mais fermento? Com o meu filho, com minha filha, com meus netos, com algum vizinho, com alguém que está precisando, na comunidade aqui. Aonde eu posso ser mais fermento para transformar ainda para melhor, para fazer crescer ainda mais esta massa, este belo pão, este que é o alimento para todos nós.